Eu cheguei no Museu de Astronomia em janeiro de 1988. E nessa oportunidade da transferência, eu fui falar com o diretor do Museu de Astronomia na época, que era o professor Mourão. Então, expliquei para ele: olha, eu não sou um especialista em astronomia, a minha formação acadêmica é em biologia, mas tenho interesse em ciência de um modo assim, bastante amplo. E disse, inclusive, que tinha lido os livros de divulgação científica que ele, Mourão, tinha feito. Então, eu expliquei para ele: ó, eu tenho umas ideias ainda embrionárias de fazer uma divulgação científica na base de vivenciar os fenômenos científicos. E expliquei para ele de uma forma muito elementar, mesmo porque na minha cabeça essa ideia não estava ainda assim, consolidada. A minha ideia era fazer uma divulgação de ciência, mas apoiada no vivenciamento de fenômenos físicos e químicos e um pouco de biologia também. Assim como a gente vai, às vezes, numa sorveteria, tem aquele montão de sorvetes, cada um com um nome, a gente não sabe o que é, a gente não faz uma provinha. A funcionária lá dá uma provinha daquele sorvete que a gente não sabe o nome, mas tem uma cara interessante, vamos ver como é que é. Bom, essa mesma ideia eu procurei trazer para a ciência, é dar provas de fenômenos. O que é a prova do fenômeno? Quer dizer, o Museu de Astronomia faz um kit que enfatiza um fenômeno físico, químico ou de biologia. E esse fenômeno é apresentado para o visitante do museu, que vai pilotar o fenômeno. Quando eu falo esse eu tem que ser entendido de outra forma. Era eu e Douglas Falcão, que era um bolsista de física, que estava aqui no museu interessado em divulgação científica. Por sinal, ele foi meu chefe e agora está no Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Mas a gente apresentava isso de uma forma bastante simples. O que é bastante simples? É o material que vai formar esse kit que vai apresentar o fenômeno, ele é feito de material doméstico. O termo que eu gosto de usar é doméstico. Não é material, não é sucata, não é coisa velha, coisa emprestável. Não é. Você tem que reconhecer o material doméstico que faz aquele kit. Vou dar um exemplozinho bem rápido aqui. Olha só isso. Eu tenho uma garrafa com água, aqui, tenho um copo, uma rolha com 2 garfos, tudo isso é doméstico. Não apresentei nada de novo para ninguém. Mas a forma pela qual esses elementos estão montados, talvez isso seja novo. Talvez isso você nunca tenha visto. Uma rolha com 2 garfos. Mas para que isso? Olha só, bota aqui em cima, tá com água aqui dentro. Bom, bota a rolha aqui, ó, bota a rolha, pega o copo e deu. Quer um pouquinho? Mais um pouquinho? Pronto. Tá aqui. Isso aqui é um fenômeno físico que está fazendo essa rolha abrir na hora que eu preciso. A gente vê as crianças usando, elas ficam com medo, não sabe se vai cair tudo, mas funciona direitinho. Você vira a garrafa e a ciência toma conta da rolha. A garrafa é do usuário e a rolha é da ciência. Cada um faça a sua parte que vai dar certo. Olha só, boto aqui, eu posso virar o lápis para qualquer lado que ele não cai. Porque tem uma ciência tomando conta disso.
sabe? Ela vai manter esse equilíbrio estável porque o centro de gravidade está baixo. Então eu posso montar, isso, virar isso para qualquer lado. Mas fica muito mais emocionante eu substituir um lápis por uma garrafa cheia d'água. Aí isso gera emoção. É ciência com sabor. É isso que eu queria fazer. Então, é isso que eu chamo de saborear a ciência. Porque a emoção é muito importante para você se interessar pelo assunto. Eu vou dar um outro exemplozinho aqui. Um outro kit que eu tenho. Aqui embaixo ó, tem uma pranchazinha, uma madeirinha. Aqui tem 2 esponjinhas dessa de lavar prato. Então, eu apertando a placa, amassando a espuminha, ou aperto a espuminha, quando eu largo ela volta para a posição. Ela funciona como mola. Utilizando essa característica dessa esponjazinha aqui, eu consigo balançar somente um pêndulo desse apertando aqui. Ó, nada nessa mão nem nada nessa. Ó, vou apertar aqui e vou fazer funcionar só o pequenininho aqui. Ó, tchum, 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 tchum. Tá bom? O que mais? Ó, eu balancei a placa onde os 3 estavam fixados. Mas por que só esse balançou? Isso é um fenômeno. E este fenômeno está presente no seu micro-ondas. Seu micro-ondas funciona porque isto aqui também funciona. A lei que gera o balançar desses pêndulos é a mesma que faz com que o micro-ondas funcione aquecendo água. O mediador não pode antecipar as respostas ao usuário. O usuário tem que conquistar o fenômeno. Sabe? Você não pode dizer, aperta aqui assim, ó, desse jeito que dá certo. Você aperta, vai errar, vai, mas continua prestando atenção aqui, esquece os outros, só fica olhando para um, que daqui a pouco mexe. E a gente olhando para o usuário, a gente vê o instante em que ele não sabia e o agora eu sei. O olho é diferente, o olho brilha. Nesse eu não sei e agora eu já sei. O Brincando com a Ciência, ele era apresentado ao público no primeiro domingo de cada mês. Cada mês a gente reunia uns 10, 12 kits desses e colocava nessas mesinhas de abrir, mesinha de bar, a gente colocava ali perto da cúpula 21, que é um espaço bonito, e em cada mesa colocava um kit desse. E ao lado do kit colocava um monitor para recepcionar os visitantes. A gente fez um curso. Eu e o Douglas fizemos um curso, era sábado todo e domingo todo. Eram 16 horas de aula num sábado e num domingo, que não correspondia ao dia do Brincando com a Ciência. Né? Então, era para quem estava interessado se inscrevia e a gente... os temas que eram debatidos e ensinados nessa aula, nesse curso, eram aqueles que os professores, pelo menos a maior parte dos professores, tinha dúvida. Então, foi um curso específico para os professores. Entende? Eram as dúvidas que eles tinham. E esse curso durou também muitos anos aí. O Brincando com a Ciência, com o tempo, ele desenvolveu, acho que cerca de 108 kits disso aqui, com essa cara. 108 kits. Não havia nenhum registro desses kits, como se fazia, né? Como se apresentava. Era eu e o Douglas que a gente conhecia tudo isso. E os mediadores que sabiam apresentar. Mas como constrói isso, só estava na minha cabeça, na cabeça do Douglas. E eu dava carona para o Douglas, até ele pegar o ônibus, eu dava uma carona, e disse, Douglas, já pensou se eu bato com o carro no meio desse poste aqui, nós dois ficamos meio com problema assim de cérebro, ou morremos? Toda a nossa vivência, tudo que a gente já gastou de fosfato aí para fazer o Brincando com a Ciência, morre com a gente. Então eu disse, pô, a gente precisa escrever um livro. Então aí eu tive que fazer
aqueles meus registros a lápis, né, tive que transformar aquilo na forma de um livro. Então, o livro, a primeira edição dele, foi feito todo o kit era exposto em 4 páginas, em 2 folhas, você tinha todo o kit com os desenhos mostrando como é que faz, um mínimo do porquê que funciona. Não era um livro de texto para mostrar como funciona, era mais um livro de como constrói e um parágrafo mostrando minimamente por que aquilo dava certo. Se quiser a teoria, qualquer livro acadêmico desse tem. Ele era uma atividade do museu durante pelo menos uns 6, 7 anos. Todo primeiro domingo de cada mês havia o Brincando com a Ciência. Depois ficou muito difícil de apresentar o Brincando por causa da mediação. Era difícil arranjar mediadores e tê-los preparados para poder receber o público. Então, ele foi o Brincando com a Ciência foi descontinuado por falta de recursos humanos para poder fazer essa mediação. Hoje em dia, o Brincando com a Ciência ele é apresentado em eventos. Tem semana de museus. Então, a gente prepara um grupo de monitores e leva os kits e ele é apresentado de uma forma muito semelhante à que era no começo. Às vezes, assim, na rua, eu passeando, assim, ou indo a um restaurante, ou indo ao cinema, às vezes na fila, eu estou lá esperando a entrar, aí passa alguém, um jovem, diz: ô professor, aí se lembra do Brincando com a Ciência. É um cara já adulto, já com a namorada grande, já serviu ao exército, entende? E eles lembram muito o Brincando com a Ciência, porque o Brincando com a Ciência é emocional. Ele, na hora que você está fazendo isso e descobre como faz, primeiro você às vezes nem sabe explicar por que dá certo, e aquilo te intriga. Eu sei fazer, mas não sei por que dá certo. E isso abre uma expectativa interna do aprendizado. Eu quero saber. Não vai cair na prova, mas eu quero saber porque eu consigo fazer isso. Eu não sei a lei disso, mas ele está pronto para ele já abriu uma vaga para aquele conhecimento. Entende? É diferente da sala de aula, que às vezes você aprende por coerção, enquanto que aqui o método de aprendizado é por sedução.